Olá, eu sou Cíntia Reis, analista em saúde do SESC Avenida. Em alusão à comemoração da Semana do Aleitamento Materno, o SESC Piauí comemora durante todo o mês de agosto o projeto Agosto Dourado, onde a gente desenvolve ações pertinentes a estar dando qualidade de vida para as mulheres e para os seus bebês, desenvolvendo atividades relevantes para que a gente possa estimular o incentivo do aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida. Os setores de educação e saúde, odontologia e nutrição trabalham em inúmeras atividades voltadas ao aleitamento materno, tá? Então a gente sabe que desde o nascimento do bebê, né, geralmente essa gestação é para durar 9 meses, então a mulher carrega essa criança durante 9 meses na barriga. E quando essa criança nasce, a gente tem um vínculo da família, né? Quer seja ela sanguínea ou quer seja a família que o adota, certo? Então, é importante que a gente tenha toda essa rede de apoio, tá? E hoje a gente vai trabalhar a questão da importância da rede de apoio para o sucesso da amamentação. Nós estamos hoje com o nosso colega de profissão, o doutor enfermeiro especialista em saúde da família e pós-graduado em neonatologia. Ele também é enfermeiro da atenção básica do município de Luzilândia, Piauí, nossa cidade vizinha, enfermeiro plantonista do Centro Obstétrico e do Parto Normal do EDA, Hospital Estadual de Seu Arcoverde, aqui na cidade de Parnaíba, Piauí. Então a gente vai passar a palavra para o doutor Paulo Júnior para que ele possa explanar um pouco para a gente a respeito dessa temática. Bem, gente, é um prazer estar aqui nesse momento tão importante, como a Cíntia já frisou, e falar sobre esse tema bem importante, que é a rede de apoio, a importância dessa rede de apoio, que começa, Cíntia, desde a gestação, tá? Ela começa no início, quando você está fazendo pré-natal, quando a mãe está fazendo pré-natal, com a presença de preferência do companheiro, tá? Porque muitas das vezes esse companheiro não participa dessa gestação, e, consequentemente, ele não vai participar do parto, e aí muito dificilmente ele vai estar ativo no puerpério, que é o momento mais importante, onde já vai entrar essa questão da amamentação, tá bom? Então a rede de apoio, ela começa lá desde o pré-natal, indo para as consultas, participando do parto e mais ativamente, que é o período mais crítico, digamos assim, durante essa fase, que é a fase de amamentação, o pai, principalmente o companheiro e toda a família tem que estar presente, tá? Então a rede de apoio não é nada mais, nada menos do que ter com quem contar, tá bom? Então a mãe precisa contar com alguém durante o puerpério, que esse puerpério é esse período cheio de dúvidas, cheio de surpresas, e durante a amamentação, que é o foco aqui desse momento, é um momento muito difícil, né? A gente tem que ter em mente que a amamentação não é fácil, tá? A amamentação é um momento bastante difícil, não é algo que todos dizem que é instintivo, é só colocar o peito e a boca do neném e tudo está resolvido. Não é simples assim. A amamentação é difícil, tem alguns problemas, tem algumas dificuldades, tá? E se essa mãe não tiver uma rede de apoio segura, esse momento vai se tornar cada vez mais difícil, tá bom? Então, gente, o que seria essa rede de apoio? A rede de apoio, Cíntia, não é nada mais, nada menos do que ter com quem a gente contar, com quem a mãe pode contar. Pode ser só para dar conselhos, mas que esses conselhos sejam conselhos realmente pertinentes. Dizer, eu estou aqui, se você precisar, pode contar comigo, tá bom? Tá precisando limpar uma casa, lavar uma louça, para ela ter aquele tempo para se dedicar à amamentação, tá? É chegar e perguntar para ela se ela precisa de alguém para ir no supermercado, porque ela precisa de alguém para estar fazendo as tarefas domésticas, tá bom? Pode ser a mãe, a sogra, o companheiro. Eu sempre bato no pé do companheiro, porque fazer o papel de pai hoje parece que é algo
de outro mundo, né? Quando o pai está presente, ele está sendo pai. Não, ele está fazendo o papel dele, ele está fazendo a obrigação dele. Ele não está fazendo nada demais, tá bom? Então, rede de apoio é isso. E você tem também essa rede de apoio de fora, que seriam os profissionais, né? Hoje, graças a Deus, aqui em Parnaíba e em todo o estado do Piauí, nós podemos, as mães podem contar com esse apoio de diversos profissionais, né? Pediatras, enfermeiros obstetras, tá? Nutricionistas, fisioterapeutas, tá bom? Psicólogos. Então, é uma rede de apoio bastante grande. Aí, você pode me perguntar, Cíntia, mas isso custa caro? Não. Muitas das vezes a gente esquece que esses profissionais não estão apenas disponíveis no setor privado para você pagar. O setor público também dispõe, tá bom? Eu trabalho na atenção básica e estou lá para ajudar. Eu sou enfermeiro, eu sei ajudar no apoio a essas mães, tá bom? E se eu não souber, se ficar algo que esteja acima da minha capacidade, nós temos nutricionistas nos núcleos de apoio à saúde da família, nós temos fisioterapeutas, nós temos psicólogos. Então, existe toda uma rede também no setor público. Paulo Júnior, eu posso ser testemunha disso, né? Eu fiz o meu parto na rede privada, mas eu já estava preparada que se eu sentisse dor, o meu obstetra poderia estar no plantão na rede pública e eu ia ter o menino na rede pública, né? Exatamente. Então, o que acontece? Eu precisei muito dessa rede de apoio de profissionais, né? Então, eu tive mastite, e aí eu ia para o hospital público, porque quando agravava, o meu médico estava de plantão no hospital público. Então, eu tive toda essa rede de apoio na rede pública, ou seja, custo zero, certo? Então, ele ia, me aconselhava, e aí a fisioterapeuta fazia massagem, a gente fazia sordenha, tirava esse leite. Então, assim, quando você disse, isso é bem, que a gente tem que deixar bem claro, que amamentar não é tão fácil como a gente vê na literatura. Poxa, eu falava, eu sou enfermeira, será que eu não vou conseguir amamentar minha filha? Então, assim, eu sou testemunha de que eu passei por inúmeras barreiras que eu poderia ter desistido, né? Então, a questão da gente contar com essa rede de apoio é de suma importância para que a gente não desista. Perfeito. Porque eu cheguei a ouvir de um pediatra, ele dizendo assim, minha filha, você está sofrendo muito, dê logo um leite de lata, né? Então, quando eu lembro que ele falou isso, eu chorei a noite toda, porque a última coisa que eu queria dar era a fórmula. Porque a gente sabe que, embora a fórmula tenha vários componentes, ela não se compara ao leite materno, que é o alimento essencial para o nosso filho. Nas palestras eu costumo dizer, gente, o leite de vaca é para vaca, para o bezerro, não é para o nosso filho, tá? Então é importante que a gente também tenha essa rede de apoio, nesse incentivo, porque a gente vem de uma cultura de que os nossos avós davam massa, né? Massa de mandioca pilada lá no pilão, e aí fazia aquela papa e dava para as crianças, eles ainda dizem para nós, mas eu não matei. Mas a gente realmente não quer matar, a gente quer que a criança viva, tá? Então é importante que a gente tenha também essa questão do aconselhamento, como você falou, é para varrer o quintal, porque muitas das vezes a pessoa vai para encher a cabeça da mulher, teu leite é fraco, né? Então essa rede de apoio é para que a gente realmente apoie essa mulher, tanto nas tarefas domésticas, porque a gente sabe que quando a criança nasce, nós que precisamos nos adaptar à realidade dela. Porque quando a gente estimula o aleitamento materno, a gente vai falar que é de livre demanda, então é na hora que o bebê quer, né? O bebê quer mamar durante o dia, é agora, então vou lá, boto meu peito e amamento. Importante também a gente falar essa questão de quando o bebê chora, nem sempre ele vai querer o peito. Ele chora porque ele quer estar ali, pertinho da gente, isso é fisiológico. Vamos lembrar que ele passou 9 meses dentro da barriga da mãe, então quentinho. Então, na maioria das vezes, ele quer colo. Então, ele já nasce com aquele estômago dele que ainda não está maduro. Então, ele vai ter gases. Então, tem toda essa questão do afeto também, né? Eu costumo dizer que quando nasce um bebê, nasce uma mãe. E cada amamentação é diferente, né? Cada gestação é diferente. Cíntia, você tocou num ponto bastante importante,
que é a questão do julgamento, né? Muitas das vezes tem essa família, né? Avós, mães, eu criei 3, eu criei 4, eu criei 7, eu criei 10 e não matei, né? Mas ninguém quer matar. Muitas das vezes as crianças morriam e a gente não sabia por que morriam. Hoje a gente tem várias doenças que atingem a infância e crianças estão morrendo e hoje morriam e a gente não sabia do que se tratava. Sim. Hoje a gente já sabe, a ciência vai evoluindo, nós temos que evoluir junto com a ciência. E essa questão do julgamento pesa muito, né? Porque é um dos pilares da rede de apoio não julgar, e sim apoiar, né? Estar lá do lado, para não estar julgando como o seu pediatra lhe julgou, né? E você sentiu isso na pele, sim. Entendeu? Então, assim, esse julgamento prejudica o psicológico também, né? Paulo Júnior, eu gostaria que você relatasse um pouco como é que funciona essa rede de apoio na instituição pública para que a gente possa repassar essas informações para os nossos clientes. Pronto, todas as mamães que têm o parto lá no Hospital de Seu Arco Verde, aqui em Parnaíba, ela tem 2 redes de apoio. A primeira é a Casa da Gestante, né? Principalmente para essas mães que não são de Parnaíba, são de fora, né? A gente atende toda uma região do norte do estado do Piauí e também Ceará e Maranhão. Então tem a Casa da Gestante, que tem profissionais que ajudam no apoio a essa amamentação e no estímulo à amamentação, tá? E para as mães aqui do município e desses municípios mais pertinho, Luiz Correia, Buriti... Os que fazem a planície litorânea, não é exatamente, isso? A ilha, né? Certo. Então essas mães, elas podem contar com um projeto que foi iniciado recentemente, que é o SOS Amamentação, que está à frente à nutricionista Letícia, tá? Que ela ajuda as mães com dificuldade. Como você falou anteriormente, a questão de mastite, dificuldade na pega, a questão dos bicos, que as mães têm muita dúvida. Então, quando essas mães nascem, né, ou esses bebês nascem lá, né, essas mães podem levar esses recém-nascidos para ter essa ajuda lá no próprio liceu, tá? Então, funciona de segunda a sexta, né, das 7 a 1h da manhã, ou a 1h da tarde, né, das 7 a 1h da tarde. Então, ela está lá direto, tem outros profissionais também que ajudam a nutricionista a desenvolver essas atividades de apoio, tá bom? É só chegar, apresentar o cartão da criança, que realmente o parto foi lá, e o cartão do SUS. É simples. E de conversar com ela e dizer de toda essa dificuldade que ela está sentindo. Fora esse apoio, a gente tem também outros exames, né? Disponível para o EVN. Lá o bebê já sai. Exatamente. Quando a criança nasce, ele já sai lá com teste da orelhinha, teste do olhinho, teste da linguinha, o do pezinho agendado, sim. Tá? Agendado, porque só fazem, parece que é na quinta-feira, então já sai com esse teste já agendado, então ela já sai com a triagem neonatal toda pronta. E fora o suporte da amamentação, que ela tem com os técnicos de enfermagem, com os fisioterapeutas, com o nutricionista, com os próprios enfermeiros, né? A gente estimula desde o primeiro contato, logo no nascimento, a gente chama da primeira hora, né? Que é o Golden Hour, né? A hora de ouro. A gente estimula o pele a pele, o clampeamento tardio do cordão, a amamentação já logo depois que nasce, mesmo que o bebê não consiga, mas a gente já deixa pertinho do seio da mãe, para poder ele já estar sentindo aquele primeiro contato. Certo. Quando você falou desse contato pele a pele, que é muito importante, que a gente faz isso daí bem mesmo, né? E aí a gente vai puxar um pouquinho da brasa para a nossa sardinha, que é a equipe de enfermagem, né, que está ali nesse cuidado, que a gente faz esses primeiros cuidados com a RN, né? Então, quando esse parto é por via baixa, ou quando esse parto é cesárea, o primeiro cuidado que a gente tem logo é de fazer esse contato pele a pele, né? Se o bebê não nascer com nenhuma intercorrência, certo? Então, assim, Paulo Júnior, a gente está vivendo há quase 2 anos um problema muito sério que nós estamos lutando contra um inimigo invisível que é o Covid-19, né? E aí eu gostaria que você explanasse como é que a gente pode fazer e ajudar
puérpera e esse RN nesse momento tão difícil que a gente está vivenciando. Eu te confesso que eu acredito que se eu tivesse um filho, né, nessa época agora, eu iria ficar bastante preocupada por conta dessa questão viral que a gente está lutando aí. É uma dúvida bastante frequente lá, né, no EDA, no Hospital de Arco Verde, e também na atenção básica, onde eu trabalho também. Porque assim, Cíntia, tá liberado, a amamentação está liberada. Sim. Só que a gente tem que ter realmente os cuidados, né? O mesmo cuidado, você pode, se você se sente segura, amamente de máscara. Faça a higienização das mamas, tá? Higienização das mãos. Antes de pegar o bebê, faça a higienização das mãos. Faça a higienização das mamas. Coloque o neném, use máscara. Se você se sente segura, é só fazer isso. Mas isso são protocolos que a gente orienta para as mães que têm até o próprio Covid, que estão infectadas. Então, se você não tem, não precisa se preocupar. Mas se você tem dúvida, não custa mesmo manter os protocolos. Melhor pecar por essas que por exatamente, entendeu? E com relação à rede de apoio, quando você for fazer a visita, é bom até evitar as visitas nos primeiros dias, né? A gente sabe disso, mas quando você for fazer a visita, vá também seguindo todos os protocolos, né? E falando aqui, voltando um pouquinho à questão da rede de apoio, às vezes a gente esquece, dá tanta atenção ao recém-nascido que a gente esquece da mãe, né? Acontece muito isso. No momento dessa visita, a gente vai, como é que tá o bebê? Como é que tá ele? Só o bebê recebe tá fazendo presente. xixi, tá fazendo cocô, só o neném recebe, trouxe uma lembrancinha pro bebê, não sei o que, não sei o que. E a mãe tá lá, descabelada, cansada, né? Exausta, e ninguém pergunta. Então a rede de apoio tá aí para isso. Pergunta pelo bebê, faz o mimo pelo bebê. E você tá precisando de quê? Você tá precisando de ajuda? Né? Você quer que eu venha aqui mais vezes para ajudar em alguma coisa? Tá bom? Então a rede de apoio é isso. E a gente também tem que lembrar desse ambiente, né? Então, assim, quando a gente falou que não é só instintivo, que não é só botar a mão para fora, né? A gente também tem que ver esse ambiente que a gente vai dar esse peito para essa criança, né? Então a gente tem que fazer esse ambiente tranquilo, esse ambiente aconchegante para o bebê. E eu costumo dizer também a posição que a gente vai amamentar essa criança, né? É importante para ela não se cansar, porque muitas das vezes essa mãe coloca o bebê de qualquer jeito, muitas das vezes por não saber. Quando termina de amamentar, ela está com a coluna dela ferrada, né? Então, ela bota o peito aqui, né? Em vez de trazer o neném. Exatamente. Então ela não vai mais querer, não, toda vez que eu estou dando o peito, eu estou ficando com dor na minha coluna. Mães que são mães de gemelar, elas também têm muita dificuldade, então a gente tem que apoiá-la, tem que incentivá-la, né? A pega correta de colocar os dois bebês na mama, né? A questão também dela não sacudir essa criança, porque a gente vê muitas mães amamentando e balançando, então a gente não vai gostar de comer uma pessoa tá sacudindo, né? No Hospital de Seu, essas mães saem orientadas sobre isso, né? Tem palestras, né? Principalmente com a nutricionista, tem palestras sobre isso, sobre a pega correta, sobre a posição de mamar, tá? Tem a questão de não estar sacudindo um bebê, tá bom? E isso entra tudo na rede de apoio, tá bom? Então, se você tem dúvidas, se você está sentindo dor ao amamentar, se você está sentindo, tá vendo que o peito está fissurado, se o peito mudou a cor, a coloração, tudo isso você pode estar procurando essa rede de apoio. Gente, a rede de apoio a gente acha que é uma coisa do outro mundo, é uma coisa mais simples do mundo, tá? É realmente ter com quem você contar. E hoje o Hospital de Seu Arco Verde, vou frisar mais uma vez, tem essa rede de apoio lá, que é o projeto essa amamentação. E você tem toda a atenção básica do município de Parnaíba, do município de Luzilândia, do município de Buriti. Tem a atenção básica que também lhe ajuda, tem profissionais lá de forma gratuita, né? E se você tem condições de montar sua equipe, melhor ainda, né? Eu gosto de falar muito, que às vezes a gente se preocupa tanto com enxoval, não que seja importante. A gente se preocupa tanto com enxoval, mas a gente esquece de procurar um profissional excelente, né? Que trabalhe com a questão da humanização. Sim. A gente esquece de contratar, se você tem condições, um pediatra,
né? De ter esse pediatra com quem contar, uma equipe de assistência ao parto, uma equipe de assistência à amamentação, tá bom? Então, às vezes gasta tanto dinheiro apenas com enxoval, né? Com quarto, com tudo, aí não sabe onde vai parir, não sabe qual a maternidade, não sabe isso, não sabe aquilo, e esquece de ter esses profissionais, de montar a sua própria rede de apoio. Né? Eu lembro que no meu parto eu tive a oportunidade de escolher minha equipe, né? Então eu escolhi um profissional para fazer meu parto, porque eu precisei fazer cesárea, que eu confio, escolhi o anestesista que eu já conhecia, a enfermeira que eu já conhecia. Então assim, a gente teve a oportunidade, porque é um momento muito surreal, que não é como está lá na literatura, né, e que a gente precisa ter essa rede de apoio, de confiança nesse nosso momento tão difícil. Te confesso que se eu precisasse parar na rede pública, eu não teria medo, porque eu já conheço o trabalho da instituição, né, e assim, muito bonito, por sinal. E quando você falou nessa questão do enxoval, eu lembro que quando a mãe vai montar um enxoval, a primeira coisa que a maioria dos avós pergunta, e a mamadeira? E a chupeta, né? A gente vê no próprio hospital que tem criança que já leva, a mãe já leva a chupeta do Flamengo, do Corinthians, né? A gente costuma até brincar. Então, é importante a gente falar não só dessa questão da nutrição do leite materno, mas a gente falar dos inúmeros benefícios, né? A criança que amamenta, ela não vai querer chupeta. Eu te digo porque já tentaram fazer com a minha e ela fez eca, ela não quer. Não quer. Né? Por quê? Porque ela não foi acostumada com chupeta. Então é importante também a gente não dar chupeta para que não tenha essa confusão de bico, para que essa criança não desenvolva cárie de mamadeira, para que essa criança não desenvolva aquele dente que chama de intramelado. Então, assim, além da questão nutricional, que vai ser bom para o bebê, tem esses hábitos também que a criança pode estar desenvolvendo. E vale ressaltar que essa questão da dentição a gente não vai corrigir, se for ortognática, na rede pública, né? Então, a gente vai ter que ter um gasto extra de algo que a gente poderia ter corrigido lá na amamentação, né? Então tem toda essa questão da confusão de bicos, né? Dos chupeiros, mamadeiras, e você falou anteriormente a questão das massas, né? Então não precisa nem de chá, nem de água, tá? Tem a questão também que eles falam muito, das mães, as avós falam muito de dar um chazinho para isso, um chazinho para aquilo. Não precisa, até os 6 meses da amamentação exclusiva, tá bom? E lembrar que o complemento, as massas, né, ou esses leites que os pediatras passam, tem indicações. Sim. Né? Tem indicação, principalmente para ganho de peso, né? Esses nenéns prematuros, tudo isso. Então não é qualquer bebê que precisa do leite, né? Dos complementos que a gente chama, das massas. Das fórmulas, exatamente. Existem indicações para ela. E essas indicações são prescritas pelos pediatras. Não é só eu chegar na farmácia e comprar. Comprar qualquer um, né? Tem pai que tem orgulho, vou comprar uma lata de leite pro meu filho, né? Então, assim, a gente sabe que o leite materno, ele é o principal alimento, que ele tá ali na medida certa, da temperatura que o bebê precisa. E nesses tempos difíceis, tem a questão financeira. Sim. É um gastamento. Um gastamento, né? O bebê vai adoecer menos, né? 0 internações, certo? Tem a questão da não adição de açúcar, então a gente sabe que é importante que o bebê, desde a gestação até o ano de vida, a gente não introduz açúcar nessa criança, então a gente pode ver que essas fórmulas, né, elas já vêm com quantidade enorme de açúcar, então o açúcar, ele é algo cultural, mas ele não é benéfico. E a gente vê aí que a gente tem crianças que já são desde pequenas diabéticas, a mãe acha muito bonito. Tem a questão lá na fase adulta. Exatamente. Tem a questão de que algumas mães pegam a chupeta, botam dentro do açúcar e botam na boca da criança. Eu costumo dizer que a chupeta, ela acalenta o pai, né? Então o pai não quer que a criança chore e dá a chupeta para a criança, tá? Lógico que a gente tem já, dentro da barriga, a gente pode ver em alguns ultrassons, que tem criança que já tem essa questão da necessidade de sucção, mas a gente pode suprir essa necessidade de sucção com a mama, né? Então eu não necessito fazer o uso de fórmula até os 6 meses, na verdade. Então, assim, quando você falou da questão financeira, a gente pode falar também da questão ambiental. Então, imagina quantas latas de leite a gente vai gastar. É o tema da aba desse ano, né? Pronto. É o tema da aba. Então, assim,
quantas e quantas latas de leite podem ser evitadas jogando no ambiente, porque elas vão para o lixo. Sim. Alguns guardam tudo, mas futuramente ela um dia vai para esse lixo. Então, isso também é uma das defesas da aba que está, dos temas que está de 2021, tá bom? Então, a questão também ambiental está entrando forte na defesa de não estar utilizando esses complementos, não estar utilizando bicos, não estar utilizando chupeta, pensando também no ambiente. Quando você falou em guardar, eu lembro que também é cultural, muitas mães guardam, né? Aí quando faz 1 ano da criança, tira foto, porque é como se fosse um troféu, né? Bota assim, gastei muito, investimento não sei o quê. E Cíntia, se fosse bom, era vendido, era feito propaganda, era tudo. Então existem leis que proíbem até a propaganda desses produtos, né? É defendido pela INBCAL, tá bom? Então a INBCAL, ela defende, não pode, se você encontrar em algum supermercado, farmácia, algo que tenha promoção, leite, isso você pode denunciar aquele estabelecimento. Tire foto, resiste, denuncie, tá bom? Porque não pode aquilo ali. Existe disponível, sim, mas você pode prestar atenção que são em ambientes bem escondidos. Sim. Nada que você adentre um supermercado ou uma farmácia e está logo lá estampado que aquele leite, promoção e tudo, tá? É tanto que nos hospitais a gente também não pode receber doações, Sim. tá? É utilizada as fórmulas lá? Sim, como eu disse, pelos pediatras, mas essas fórmulas são compradas pelo poder público. Sim. Por quê? Porque nós não podemos receber doações, justamente para que a gente evite o máximo possível estimular o uso de fórmula, de complemento e dos bicos. Certo. Quando você falou em custos, né? Quando você falou em custos, a gente tem que ver também os custos de internações. Então, a criança que amamenta, ela vai ter menos doenças diarreicas, menos doenças respiratórias, que são as, né? Então, a criança que amamenta, a gente vai ter uma incidência bem menor de internações pertinentes a essas patologias que acometem as crianças no primeiro ano de vida. Então, assim, é menos diarreia, a gente sabe que a diarreia em criança desidrata muito rápido, né? Então, para a gente conseguir reidratar essa criança é bem mais difícil. Então, essa criança, até 1 ano, ela não vai ter com grande frequência essas questões diarreicas, doenças respiratórias. É uma criança que vai conseguir ter um sono mais tranquilo, não é isso, Paulo Júnior? Perfeito. Então, evita esses gastos com as internações. Recém-nascidos que vão direto para a UTI, entendeu? Porque demoram estimulam a questão do bico, essa questão do uso de fórmulas, eles podem ficar muito tempo internados, então ocupa esses leitos, tá? Então, e tem esse gasto com essas internações, tá bom? Então, gente, falar de rede de apoio, falar de amamentação, é isso, não é algo, é bom que você evite essa coisa de novela, que amamentar é lindo, que amamentar é fácil, né? Essa romantização, tanto da maternidade como da amamentação. É lindo? Você vai se tornar mãe, você vai, um passo, você vai evoluir, digamos assim, como mulher, tá bom? Mas é um momento difícil, não é fácil. Principalmente os 45 dias. Parir não é fácil. Maternar não é fácil, tá bom? Mas, se você tem uma rede de apoio, tudo é possível e tudo se torna mais fácil, tá bom? Então, é bem por aí que você precisa da rede de apoio e principalmente na amamentação. E o Agosto Dourado é esse mês bonito que a gente chama a atenção mais ainda para esse momento da amamentação. Muito bem. Então, nós gostaríamos de agradecer, né, em nome do SESC, a sua presença, né, que foi tão importante hoje para brilhantar a nossa noite. Então, a gente agradece. Gostaríamos de dizer que estamos de portas abertas, viu? Se precisar da gente, estamos aqui. Eu que agradeço, Cíntia, pelo convite, né? Parabéns pelo trabalho de vocês, né? Continuem. Me coloco à disposição, sempre que precisar, eu estou aqui, tá?
E eu, além de enfermeiro obstetra, eu também costumo dizer que eu sou, ajudo, né, as mães com uma rede de apoio, que é a rede de apoio da internet, tá? Procurem perfis no Instagram, perfis em sites confiáveis, é outro meio, é outra rede de apoio, tá? Se você confia no obstetra, se você confia no pediatra, se você confia no nutricionista, sigam aqueles profissionais e vejam aquelas orientações, porque você sabe que aqueles profissionais estão ali dando informações corretas, e não em qualquer site que você joga lá no site de pesquisa e aparece várias e várias informações, e essas informações muitas das vezes não são verdadeiras. Então, a internet está aí para ajudar também, tá? É outra rede de apoio, principalmente nesse período de pandemia, com todas essas dificuldades que nós estamos enfrentando. Certo, então divulgue o seu arroba aí. Para quem não segue, pode seguir lá, @eopaulojunior_, tá bom? Dê uma forcinha lá e pode contar comigo. Eu sempre, quando possível, respondo, tá? Às vezes demora um pouquinho, mas a gente responde. Tá bom? Muito obrigado, Cíntia.